الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين. Em primeiro lugar, louvado seja Allah Todo-Poderoso. Louvado seja Allah, o Senhor dos mundos. Allah subhanahu wa ta'ala tem todo o poder do universo. Allah é o centro de todo o poder. Ele é a autoridade máxima. Não há nada acima de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala é a autoridade suprema. A sua supremacia não tem restrições. A sua supremacia não tem limites. Allah exerce uma supremacia dominante, uma supremacia global. E não há nada que possa ofuscar e nem limitar a sua vontade. O seu poder de autodeterminação não é condicionado a nenhum outro poder. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala é autônomo por excelência e é absolutamente soberano. A sua soberania é indivisível, razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala não tomou para si esposa, nem filho, porque não admite qualquer gestão conjunta dos céus e a terra, muito menos permite interferências nos seus decretos. Quando ele quer algo, ele só dá o comando, sendo um comando único. A coisa toma a sua configuração exatamente como Allah quer. A coisa toma a sua forma como Allah subhanahu wa ta'ala quer, onde e quando quer. É nesta perspectiva que Allah subhanahu wa ta'ala afirma o seguinte: وَمَا أَمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً. A nossa ordem, portanto a ordem de Allah, ela é tão imediata como o piscar dos olhos. Meus irmãos, a imediatidade da ordem de Allah, ou seja, a rapidez no cumprimento da ordem de Allah, transcende e supera
as leis do universo, supera o sistema do universo. A faca deixa de cortar para atender à vontade de Allah. O fogo deixa de queimar para atender à vontade de Allah. A infertilidade da mulher transforma-se em fertilidade. As causas perdem o seu efeito para atender à vontade de Allah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala quis salvar o filho do profeta Ibrahim, alayhi salam, do sacrifício do qual estava sujeito por ordem divina, quando o pai cumpriu com o mandato do Senhor, o que Allah subhanahu wa ta'ala fez? Neutralizou a faca. Mandou para que a faca perdesse a sua função. Mandou para que a faca perdesse o seu poder. E logo Allah diz: وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ. Chamamos-lo quando vimos o nível de prontidão em cumprir com a ordem de Allah. Ibrahim queria degolar o seu filho. Allah, quando viu o nível de prontidão do profeta Ibrahim, وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ. Chamamos-lo. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Ó Ibrahim, sem dúvida, cumpriste com o sonho, cumpriste com o mandato do sonho, com visão. Inna kadhalika najzil muhsinin. É desta maneira que recompensamos os benfeitores. O que significa com isso? Significa que Allah subhanahu wa ta'ala não só tem o domínio dos céus e a terra, por outro lado, significa que Allah subhanahu wa ta'ala tem o controle absoluto das suas criaturas. A faca nada pode fazer contra a vontade de Allah. É nessa perspectiva que Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Inna Rabbakumullah, o vosso Senhor, que são chamados para a sua adoração, é Allah, é Allah. Tirem qualquer equívoco relacionado neste aspecto. Allah é o vosso Senhor. Quem é Allah? Quem é Allah? Alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Allah é aquele que criou os céus e a terra em 6 dias. Criou tudo isso em 6 etapas. Thumma stawa ala al-arsh. Depois disso, posicionou-se no seu trono, cobrindo o dia com a escuridão da noite que o persegue continuamente.
Depois Allah faz um destaque dentro da sua criação, dizendo o seguinte: foi Ele quem criou o sol, foi Ele quem criou a lua, foi Ele quem criou as estrelas. Allah faz esse destaque não só por importância dessas coisas, mas para demonstrar o seu poder. Para aqueles que adoram o sol, a lua, as estrelas, deixarem de fazer isso. Criou isso e destaca para demonstrar o seu poder. Em jeito de esclarecimento, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ala lahul khalq. Toda a existência pertence a Allah e todo o comando é de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, a demonstração do poder de Allah tem como objetivo, por um lado, é para desbloquear a mente humana que ainda não reconhece Allah, não reconhece Allah. Por outro lado, é para aumentar o imã e crença e a fé dos crentes. É neste âmbito e sobre a mesma matéria que Allah subhanahu wa ta'ala continua esclarecendo que Ele é, dizendo o seguinte: Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah, o qual, o Muhammad, é chamado para a sua adoração, é aquele que criou 7 céus, um por cima do outro. No entanto, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Não encontrarás, ó Muhammad, qualquer desarmonia na obra de Allah. Não encontrará qualquer brecha na obra do Beneficente. Farji' al-basar. Volta novamente a olhar para o céu, ó Muhammad. Hal tara min futur? Acaso encontrará, ó Muhammad, algum defeito na obra de Allah? De facto, estamos perante uma obra excepcional, um mega projeto jamais visto, uma obra de grande magnitude, com um formato arquitetônico jamais visto. O mais surpreendente é que esta obra que Allah apresenta não obedece qualquer norma da construção civil. Uma obra que na sua estrutura não conhece qualquer tipo de material de construção. E a esse respeito, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Allah é aquele que elevou os céus sem apoios, sem colunas, sem pilares que possam ver. Thumma stawa 'ala al-'arsh. Depois se posicionou no seu trono. Uma obra de facto desconhece qualquer tipo de material de construção. A questão que nasce: quem é o seu projetor? Quem é o seu arquiteto? Quem é o seu desenhador? Quem é o seu criador?
o seu originador, quem é o seu gestor, o seu governador, o seu administrador, sem dúvida é Allah, Allah, Allah. Uma obra que não abre espaço para comentários. Uma obra não abre qualquer espaço para comentário. Tudo foi feito com extremo rigor. Tudo foi feito com uma exatidão absoluta. Tudo foi feito com uma perfeição impressionante. Allah subhanahu wa ta'ala, ao apresentar essa obra, diz o seguinte: Hadha khalqullah aruni. Esta é a obra de Allah. Aruni, amostrem-me. Amostrem-me. O que criaram outras divindades falsas além de Allah que vocês adoram? O que criaram? Aruni, digam, esta é a minha obra, com essa qualidade. E Allah subhanahu wa ta'ala rejeita, dizendo o seguinte: Lau kana fihima aliha. Fique a saber, se existissem nos céus e a terra divindades além de Allah a partilhar a sua gestão, a sua administração, o que aconteceria, ya Allah? Allah diz: la fasadata. Entraria em colapso total. Haveria uma queda livre. Por causa de quê? Por causa da complexidade dessa obra. E Allah subhanahu wa ta'ala reconhece essa dureza, esse trabalho árduo e complexo nos seguintes moldes: La khalqu samawati wa la arda akbar min khalqi nas. A complexidade da criação dos céus e a terra é enorme se compararmos com a complexidade da criação dos humanos. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. Mas, no entanto, a maioria das pessoas não entende. Não entende. Mesmo assim, sabe o que Allah subhanahu wa ta'ala diz? وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Não sentimos qualquer cansaço na sua projeção nem execução. Portanto, nenhum cansaço, por menor que fosse, atingiu a Allah. Subhanallah. Depois dessa apresentação, depois desses factos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Qual a desculpa que tereis não acreditarem em Allah? Perante esses factos e essa realidade, porque a criação dos céus e a terra é um desafio. Para não ter o argumento perante Allah, o que acontece agora? Tem uma obra excepcional, desafiante, mesmo assim as pessoas não creem em Allah. Sabe, se as pessoas reconhecessem a grandeza de Allah, as mesquitas não haveria sexta-feira nem segunda-feira. Estariam cheias as mesquitas. Mas o que está a acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Não reconheceram
devidamente Allah, por isso as mesquitas ficam vazias no meio da semana. Apesar de Allah estar a apresentar uma obra desafiante, mesmo assim ainda as pessoas não reconheceram a grandeza de Allah. Meus irmãos, vamos fazer rapidamente uma reflexão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. Se os habitantes dos céus acreditassem em Allah, crescem em Allah e tivessem medo, o que aconteceria a Allah? Duas coisas. Se tivessem imã e temor, o que aconteceria a Allah? Allah diz: لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Se as pessoas tivessem reconhecido Allah como o criador dessa obra e, consequentemente, passarem a cumprir com os seus mandamentos, o que aconteceria? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Allah diz: abriríamos as portas das bênçãos do céu e da terra. وَلَكِنْ كَذَّبُوا. Mas o que acontece? Rejeitaram a mensagem divina. Qual foi a consequência? فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Castigamos-los pelo que eles cometiam. Meus irmãos, as más ações influenciam negativamente aquilo que é a ordem social e o equilíbrio social. Na base desse versículo podemos constatar o seguinte: que a prosperidade de uma sociedade não depende apenas da abundância dos seus recursos, mas também depende a sua ligação com Allah. Ou seja, pode ter muitos recursos, muitos bens, se não ter bênção de Allah, nada feito. Continuaremos a viver numa instabilidade e insatisfação. Por isso é preciso. Por isso devemos procurar não apenas a riqueza, mas a riqueza acompanhada com bênção de Allah. Não devemos procurar apenas desenvolvimento, mas o desenvolvimento acompanhado com justiça. Não devemos procurar apenas progresso material, mas também uma vida guiada pela fé e taqwa. Quando as pessoas creem em Allah e obedecem-lhe e cumprem com os seus mandamentos, o que acontece? Elas tornam-se merecedoras da bênção divina de Allah. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: ظهر الفساد في البحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. A desordem ou a corrupção espalhou-se pela terra e pelo mar por causa das ações praticadas pelas pessoas. Aquilo que eu dizia, as nossas ações influenciam, as más ações influenciam negativamente a ordem social. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, para que
Allah subhanahu wa ta'ala lhes faça provar parte das consequências dos seus actos. Qual é o objetivo desse decreto? La'allahum yarji'un, talvez assim voltarão a Allah. Quando Allah nos apertar, nos castigar, talvez voltarão para Allah, reconhecendo que o Criador dos céus e a terra é Allah. Meus irmãos, as pessoas perguntam: entre nós há benfeitores, entre nós há virtuosos, entre nós há religiosos, por que Allah subhanahu wa ta'ala nos castiga dessa maneira? Allah chamou a atenção, disse o seguinte: ittaqu fitna, cautelai-vos de uma provação, de um castigo. Não só atingirá os malvados, não só atingirá os injustos. Allah está a dizer que vai atingir a todos. Allah está a dizer que vai atingir a todos. Por isso, nós temos que desempenhar um papel de ativista contra o mal, cada um de nós, cada um com seu nível. Dentro do seu nível, vamos desempenhando esse papel. O profeta deixou claro: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Quem de vós observar um mal, que impeça com as suas próprias mãos. Se não conseguir, fala. Se não conseguir, pelo menos sentir e não normalizar o mal. Hoje, o que acontece? Vejo uma moça mal vestida e você reage, moça, altamente. Está a normalizar o mal. Está a dar força a ela. Mas se nós, cada um de nós agora, faz um teste, uma semana, um mês só, saímos da mesquita, você viu alguém mal vestida, moça, não tens outra roupa? Outra passa, moça, por que estás dessa maneira? Moça, fica feio. Moça, está-lhe mais vestida. Moça, isso não é digno, nem imoral. Ela basta chegar em casa, vai dizer à irmã: a irmã tem azar hoje. O que aconteceu? De, olha, o mundo mudou. Passaram 20 pessoas a me dizer a mesma coisa. Mas nós damos força, aplaudimos para ela. Allah subhanahu wa ta'ala diz: wattaqu fitna, cautelai-vos do castigo de Allah. Não só vai atingir os malvados, como também vai atingir aqueles que são benfeitores. Cada um de nós tem que desempenhar um papel de ativista social contra o mal. Cada um com seu nível. É isso que se exige. Nessas situações, como não só pode agir dessa maneira, também diz: Ya Allah, guia esse homem. Ya Allah, guia essa irmã. E não nos castigue, essa parte sublinho, e não nos castigue pelo que os insensatos entre nós fizeram. Repito: oh Allah, não nos castigue pelo que os insensatos entre nós fizeram. Faça esse doar. Faz doar para essa pessoa e Allah guia ele, porque você tem medo de ser atingido com o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Certa vez, conta-se aquelas histórias que não tem assim uma fonte
forte. Diz que o Shaitão estava na companhia de uma pessoa. Chegou a hora do Al-Fajr, não fez salat. Chegou a hora do Dhuhr, não fez salat. Chegou a hora de Al-Asr, não fez salat. Então, no fim ele diz assim: epá, vai, tchau. Por que estamos juntos? Não, eu tenho medo de cair o castigo de Allah atingir a todos nós. 5 momentos que devia fazer salat, não fez. Vai, nós estamos a pagar pelos nossos pecados. Quando, no momento que é normalizado o mal, a ira de Allah cai. Mesmo que haja naquele ambiente virtuosos, benfeitores. Aqui é preciso fazer uma reflexão. O que é que nós queremos? Queremos continuar assim como estamos? O prejuízo é a ausência de baraka. Baraka. Vai. Hoje, muita gente ganha dinheiro, 400 mil meticais, 100 mil meticais, 50 mil meticais. No fim do mês não tem uma 500. Falta de baraka. Os nossos pais ganhavam migalhas, mas faziam alguma coisa. Uma vez, um pai ganhava 5 mil meticais, há 15 anos atrás, ou 16 ou 20 anos atrás. Então, alguém comenta, aquele pai ganha isto, mas conseguiu fazer casa. E o outro pai ganha muito dinheiro e não tem casa. Falta de quê? Baraka. Há pessoas. Hoje, os nossos filhos estudam nas melhores escolas. Veja a qualidade desse filho. Insulta o pai, não respeita o pai. Era suposto agradecer, alhamdulillah, por Allah ter me concedido um pai com poder. Quando o pai olha para ele para repudiar uma ação, chama a mãe: mãe, o meu pai parece estar doente, apanhou uma paralisia. Estamos a olhar constantemente, não está a entender o sinal que ele tem que deixar aquele mal. Falta de quê? Baraka. Hoje, quantos casamentos existem? Compara com o divórcio. Há um número maior de divórcio. A meta de um homem, de uma mulher, crescer, trabalhar, antes de trabalhar, formar-se, trabalhar, depois criar uma família. Essa é a meta final do homem. Casa, os dias vão andando, apanha uma casa, começa o problema. Falta de quê? Baraka. Estava com alguém, 3 semanas, um mês, e aquela casa está à venda. Está à venda. Como eu conheço problemas sociais, está à venda. Por quê? Disse, o casal está em conflito. Era suposto um casal que sofreram, já tem um bem, amor, crescer o amor, crescer mais, haver mais união, entendimento. Basta ter uma casa, o início de problema. Chama-se o quê? Falta de baraka. Um bem que podia unir, tornou-se maldição. Está acontecendo em muitas famílias. Falta de baraka. Solução qual é? Solução qual é? Primeira solução, manifestar a vontade de querer sair da situação. Ya Allah, basta, nós queremos sair. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah la yughayyiru bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah não muda a situação de um povo antes que eles mudem o que está nos seus corações. Querem o quê? Mudança? Então manifesta a vontade de Allah, queremos sair disto. Segundo, volta para ele outra vez.
com arrependimento sincero. Sabe o que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Escuta essa ayat interessante. As pessoas que ouviram a partir de hoje nunca vão deixar. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala diz não castigaria as pessoas, o seu povo, enquanto Muhammad estiveres no seio desse mesmo povo. O profeta morreu, o seu entendimento que estamos mal. O profeta morreu, desapareceu fisicamente, a sua leitura, estamos mal. Aquilo que é a nossa proteção contra o castigo de Allah não está entre nós. Allah diz calma, calma, calma. Allah dá a oportunidade, escuta essa ayat. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah não os castigaria enquanto estiverem a pedir perdão, nunca. Enquanto você estiver a pedir perdão a Allah, nunca vai te pôr num castigo. A pergunta que nasce: será que nós fizemos istighfar? أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. Na mesa, na marcha, na mochila, na marcha, na trilha, na marcha, na mão, na marcha, na marcha, na marcha faz tão bem. Na estrada, na marcha, na praia, na marcha, na piscina, na marcha, na vida, na marcha, na marcha, na marcha faz tão bem. O dobro da velocidade? Sem limites? E sem custos adicionais? Sim, é na TV Cabo, sempre ligados.